Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, companheiros de ministério, você que está começando também no ministério também. É muito bom ter você aqui no nosso canal. A gente sempre tem recebido uma boa resposta daquilo que a gente tem colocado aqui. A finalidade do nosso canal na mesa pastoral é justamente contribuir com experiências e aprendizados da vida pastoral e os desafios da vida pastoral. A nossa finalidade aqui é poder ajudar você que está iniciando no ministério, você que já está há algum tempo também no ministério, a lidar com as dificuldades, a entender também que existem pessoas também que estão passando por situações semelhantes, pastores que estão na obra passando por situações semelhantes das batalhas que você está enfrentando. Então nós temos aqui no nosso canal vídeos que a gente fala sobre diversos assuntos, né? Temos devocional aí, que nós gravamos alguns devocionais da Bíblia, temos alguns vídeos aí, videoaula também, curso também, temos alguns aí, temos a nossa escola, você pode, algum dos nossos vídeos aí tem um link também da escola online, que você pode acessar aí. E a gente também quer agora, a partir de agora, comentar com vocês sobre questões da vida pastoral, fundamentado num livro de leitura que nós estamos fazendo, né? Ou que fizemos no caso, né? E eu concluí a leitura de um livro um livro sobre ministério pastoral do David Fisher, pastor do século 21. Eu quero, aqui dentro das anotações que eu fiz aqui no meu Kindle, eu quero comentar com vocês aqui essas anotações e a gente bater um papo aqui, né, sobre o que nós queremos falar. Você pode encontrar esse livro aí na internet, né? Você pode encontrar e adquirir e comprar o livro. Pastor do século 21, tá aqui. Uma reflexão bíblica sobre os desafios do ministério pastoral no terceiro milênio. Embora esse livro ele já tenha um bom tempo que foi escrito, ele traz desafios importantes para nós, né? Se você olhar a data aqui, ó, ele foi escrito em 1999, certo? E foi lançado pela editora Vida. Então é um livro que já tem bastante tempo. O sumário dele, ele tem na parte 1 aqui, ele vai falar sobre 4 questões cruciais para os pastores. Quem sou eu? A questão da identidade pastoral, qual é o seu endereço, significado de geografia, que horas são, de quem é esta igreja, a questão da eclesiologia. A parte 2 do livro vai falar do retrato de um pastor. E o que é interessante nesse livro aqui? Que ele vai abordar muitos aspectos práticos do ministério pastoral, né? No caso, o autor aqui, ele vai apresentar os desafios que ele enfrentou no ministério dele, no início do ministério dele, quanto também depois no desenvolvimento do ministério. Eu acho que a leitura desses livros aqui, irmãos, que ele nos ajuda a gente ter um direcionamento também no nosso ministério, porque as experiências que a gente aprende nesses livros sobre o ministério pastoral, ela vai nos ajudar no desenvolvimento do nosso ministério também, porque os problemas são semelhantes, certo? Nós estamos lidando com pessoas, assim como eles também estavam lidando. As pessoas têm os seus problemas e os problemas não diferem muito, né? Independente da geografia que você está, pode mudar a cultura e tal, né? Que no caso aqui, se eu não estou enganado, a cultura norte-americana, mas não muda, né? As pessoas são pessoas, a igreja tem os seus desafios e a gente pode aprender com os desafios que esses irmãos enfrentaram e como que eles puderam lidar com esses desafios aqui. Então isso ajuda muita gente, né?
aqui já no começo do livro, ele vai falar sobre a crise pastoral, né? Ele diz: ser pastor nos dias atuais é mais difícil do que em qualquer outra época de que se tem lembrança, né? E ele vai colocando aqui a questão da secularização, empurrou as igrejas para as margens da consciência de nosso país, o relativismo moral, né? Que acompanha uma visão secular da realidade. Ele diz que ela afeta profundamente a obra da igreja e o seu ministério. Ele vai colocar uma realidade que dentro da questão do contexto norte-americano, ele vai dizer, dentro dessa ideia de secularismo aí, né? Ele vai dizer que 66% dos americanos creem que não existe a verdade absoluta. Isso vai impactar de maneira grande o nosso exercício ministerial, né? Ele diz aqui, ó, de maneira significativa, entre os nossos jovens de 18 a 25 anos de idade, o número é de 72%. Né? A fé cristã prende-se a uma série de absolutos, e é verdade. Né? A fé cristã, diferentemente do secularismo, né, e do relativismo, a nossa fé ela se prende em absolutos. E nós temos que lidar com esse mundo, com esses desafios do mundo que nós estamos vivendo nesse tempo agora. Então, ele traz pontos importantes para nós. Ele vai dizer que tanto o relativismo quanto o secularismo, ele é uma oportunidade para que a igreja seja autêntica, né? E assustadora, ele vai dizer. Mas isso só pode acontecer se apenas nós mudarmos o nosso modo de pensar a respeito da noiva e do cordeiro e do ministério. Então ele vai trazendo algumas ideias importantes para nós, né? Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui, né? Ele vai dizer também da dificuldade dos pastores hoje, né, que estão em exercício no ministério pastoral, né? Ele diz assim, ó, quer ver? Deixa eu só encontrar aqui. Ele diz, temos de aceitar o fato de que trabalhamos em um campo missionário para mudarmos o ministério e a igreja a fim de atendermos a nova ordem. Lauren Mead sugere que no momento da passagem de um século para o outro, né, lá atrás, experimentamos uma reforma na igreja e no ministério. Eu diz, espero que sim. Contudo, uma imensa realidade impede a reforma. A evidência ampla indica que o ministério pastoral tem problemas. Ele até coloca aqui uma observação, ele vai dizer aqui, ó, que segundo uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, ele diz que 70% dos pastores entrevistados disseram não saber se permanecerão no ministério. A conclusão, ele diz, os pastores sentem-se sem ânimo e frequentemente ultrajados. Ele diz, certo amigo me disse que abandonará o pastorado, embora ame o ministério, ele se cansou de lidar com as mesquinharinhas que caracterizam a vida da igreja. Isso aqui é uma realidade que nós vivemos, né, irmãos? Que nós enfrentamos o nosso ministério pastoral. Isso cansa, né, quem está em exercício no ministério pastoral. Isso suga os ânimos de quem está na frente do trabalho. O exemplo que ele coloca aqui do amigo dele, que ele diz que abandonaria o ministério, embora ele ame o ministério, por que ele pensou em abandonar o ministério e o faria? Ele diz por causa das mesquinharias, né, que caracterizam a vida da igreja. Quando ele está dizendo a vida da igreja, como pastor, nós entendemos que ele está falando do dia a dia da igreja, aquilo que a igreja tem vivido no seu dia a dia, né? E isso é importante para a gente pensar e se preocupar, porque isso, ao longo do tempo, vai cansando a vida do pastor, né? O pastor vai se cansando, porque muitas vezes o pastor, ele chega com planos, com projetos, principalmente o pastor que está no início do seu ministério, ele chega com todo aquele gás, toda aquela vontade no início do ministério, e quando ele se depara com a realidade da igreja, não é nada daquilo que ele esperava, daquilo que ele imaginava, né? Se ele passou num seminário, como por exemplo eu passei no seminário, outros passaram no seminário, aquilo que nós aprendemos, embora tivemos professores, pastores ali que nos orientavam, nos direcionavam, muitas das coisas que pelo menos eu vivi
no seminário e aprendi no seminário, quando eu fui aplicar na prática da vida da igreja, eu enfrentei muitas dificuldades e confesso para você que em alguns momentos eu me senti decepcionado. Por quê? Porque eu percebi que muitas das coisas que eu considerava importantíssimas e são essenciais para a igreja, muitas das vezes não é levado em consideração pela igreja no contexto do seu dia a dia. As pessoas muitas vezes estão envolvidas em mesquinharias, em coisas que são pequenas e são secundárias em relação a coisas que são essenciais no reino de Deus, né? Então, isso é muito importante a gente pensar, né? Ele diz aqui também, ó, outro pastor, ele diz, deixou as atividades pastorais porque, segundo suas palavras, não aguentava mais a pressão. Por que tantos de nós começamos tão esperançosos e sonhadores e acabamos exaustos e desanimados? É uma pergunta que ele faz para nós no livro, né? Por que isso? Não é verdade? E aí ele diz, o psiquiatra Louis McBurney diz que a falta de autoestima é o problema número 1 que os pastores enfrentam. Por quê? Exercemos uma profissão de muito trabalho e pouco reconhecimento em uma cultura que não valoriza a nossa área de atuação. Trabalhamos no meio de pessoas que têm expectativas nada realistas e lá no fundo esperamos muito mais de nós mesmos e da igreja. Então, olha só, gente, que coisa interessante que ele coloca para nós aqui. Isso é uma realidade. Nós, pastores, estamos lidando com questões dentro da igreja que, muitas das vezes, não é de preocupação da igreja. A gente tem grandes projetos, muitas das vezes, grandes propostas para a vida da igreja, mas, na verdade, as pessoas estão focadas em outras coisas, né? Um fator importantíssimo que ele vai dizer e que nós sentimos hoje, né, é que nós exercemos uma vocação, ele coloca profissão aqui, de muito trabalho e pouco reconhecimento, é verdade, né? Quantas pessoas olham para o nosso trabalho e dizem, mas o que será que realmente o pastor faz, né? Ele não poderia fazer outra coisa, realizar outra coisa, desempenhar outra função, né? Ele até conta no livro aqui de quando ele estava um certo dia caminhando, né? Fazendo a sua caminhada diária, e ele encontrou com um fazendeiro na região onde esse pastor que escreveu o livro estava pastoreando. E quando ele passava, ele perguntou, ele cumprimentou o irmão da igreja, era até um obreiro da igreja, se não me engano era um diácono, e o diácono fez uma brincadeira com ele, dizendo, se o senhor tivesse algo importante, se o senhor tivesse um trabalho, foi mais ou menos assim que ele disse, se o senhor tivesse um trabalho significativo, o senhor não precisaria estar se movimentando nessa hora, né? Então veja bem aí a questão, parece uma brincadeira, mas que no fundo dela tem uma verdade que as pessoas parecem que realmente acreditam nisso, né? No que esse fazendeiro estava dizendo. Nós temos muito trabalho a fazer, temos muito atendimento a fazer, mas o reconhecimento por parte das pessoas é muito pequeno, é muito pouco. A nossa vocação, a nossa profissão, ela não é valorizada dessa perspectiva, né? E isso é detectado aqui, que ele fala para nós, né? Trabalhamos no meio de pessoas que têm expectativas nada realistas e lá no fundo esperamos muito mais de nós mesmos e da igreja. O pastor luta consigo mesmo, porque ele espera muito dele e ele espera também muito da igreja, quando na verdade aquilo que ele espera muitas vezes dele é frustrado, porque ele não consegue dar tudo que ele pode dar muitas das vezes, por causa do contexto que ele chega, por causa às vezes das expectativas nada realistas que as pessoas têm, que a igreja tem em relação à própria igreja, em relação ao ministério pastoral também. Então isso aqui também é algo importante da gente pensar. Ele vai dizer lá atrás já que o problema não é novo, né? Ele diz, há 50 anos os líderes da igreja falam a respeito de uma crise na atividade pastoral e um fermento no ministério. Em 1954, Niebuhr escreveu a respeito da igreja e do ministério e chamou o pastorado de profissão da perplexidade. Olha só que coisa interessante. Ele declarou corretamente que a crise no ministério é, antes de tudo, de identidade.
E é tão interessante que ele diz aqui, eu já até parei de pensar e já me senti nessa condição. Ele vai dizer aqui, ó, prestamos um serviço para um mundo que já não o deseja mais. O pastor, ele tem a sensação de que ele está fazendo um trabalho, embora ele sabe que é importante do ponto de vista bíblico, que tem a convicção por causa do chamado que ele tem, mas tem momentos que nós nos pegamos que a gente está fazendo um trabalho que parece que não é mais interessante para as pessoas, que parece que não é mais importante, parece que qualquer um pode fazer o nosso trabalho. Você já parou para pensar nisso? Já teve essa sensação de que parece que qualquer um pode fazer o nosso trabalho? Dá a impressão de que você não precisa ter mais, não precisa ser vocacionado, você não precisa ser chamado, porque qualquer um pode pegar e fazer, porque me parece, na minha percepção, que o ministério pastoral tem sido reduzido a, 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 a ter uma boa gestão de programas na igreja, a dirigir cultos e também a habilidade que o pastor tem de realizar eventos, quando na verdade a função ou o ministério pastoral ele vai muito mais além do que isso. E na verdade o resultado do ministério pastoral, ele não, muitas das vezes ele não é nem assim percebido imediatamente, né? Porque lá no livro, na Epístola aos Efésios, Paulo vai falar sobre a questão do ministério que são dados. Ele vai dizer que a finalidade do ministério é para equipar os santos para a obra do ministério. Então, olha só, qual é a função, então, do pastor, do profeta, do mestre, do evangelista, que ele vai dizer lá, o ministério quíntuplo, é equipar o povo de Deus, certo? Então, olha só que coisa interessante. E hoje parece que o sucesso do pastor é medido pela quantidade de membros que ele tem na igreja, pela capacidade que ele tem de fazer e realizar programas e de gerir as atividades da igreja. Isso, de certa maneira, é importante, mas eu acredito que dentro de uma perspectiva do ministério pastoral, é preciso olhar para o trabalho que o pastor faz, né, no seu dia a dia, que ele tem que realizar, que ele tem que desenvolver, e que muitas das vezes não é perceptível, né, pelas pessoas ali rapidamente, certo? Então, isso também é algo importante de nós analisarmos. Outra coisa que ele vai dizer no livro aqui, ó, nós, pastores, somos diferentes por vocação, por treinamento e, com bastante frequência, pela personalidade e pelos interesses. Trabalhamos e falamos das coisas divinas em um mundo que não reconhece o Senhor, em uma época em que não é politicamente correto falar abertamente de Deus. Cada vez mais somos empurrados para a marginalidade. O que é ser um pastor cristão em nossa sociedade? Quem somos nas igrejas neste final de século? Ele vai dizer lá atrás, mas que eu quero aplicar para nós hoje aqui, porque nós estamos também vivendo isso aqui, né? Esse livro escrito em 1999, quando muitos de vocês, talvez, que estão ingressando no ministério pastoral hoje, nem havia nascido ainda. Esse livro aqui, esses desafios que nós estamos vivendo hoje, que nós sentimos em nós hoje, ele é bem perceptível, certo? Essas respostas aqui são as mesmas que a resposta a essas perguntas são as mesmas que eles poderiam dar lá, porque os desafios que nós estamos enfrentando hoje também diz respeito à mesma situação que nós passamos. Aí precisa a gente parar para pensar sobre essa questão, né? Ele vai colocar aqui algumas questões que eu considero importantes, né? E que a gente precisa fazer dentro dessa pergunta que ele coloca, né? O que é ser um pastor cristão em nossa sociedade? E essa é uma pergunta, para mim, eu considero mais difícil de responder de quando eu comecei o seminário lá atrás, em 2001, né? Quando eu fiz o período de seminário de 2001 e 2004, depois de 2004, 2005 para frente, eu assumi uma cadeira de algumas disciplinas dentro do seminário. Lá eu já sentia a pressão do ministério pastoral, eu já percebia isso, mesmo antes, sem estar pastoreando uma igreja. Eu já percebia que havia alguma coisa que estava se tornando difícil, o exercício do ministério pastoral. Se essa pergunta era difícil de responder lá atrás, hoje também
é a mesma coisa, ela também é difícil, né? O que é ser um pastor cristão em nossa sociedade? É a pergunta. Será que ser um pastor cristão é você ter a habilidade de gerir programas? Ser um pastor cristão em nossa sociedade é alguém que consegue organizar uma, uma boa mensagem? Será que é isso? Que é ser um pastor cristão em nossa sociedade? Outra pergunta. Quem somos nas igrejas neste final do século XX? Quem é que nós somos nas igrejas? Não é verdade? Você já fez essa pergunta? Você já saiu do culto, por exemplo? Todo mundo vai para sua casa com seus interesses, tem a sua vida profissional, tem as suas carreiras, tem os seus sonhos. Você já parou para pensar quando você sai do púlpito e vai para sua casa, você já parou para pensar e perguntar o que será mesmo, em que será mesmo que eu sou importante, né? Eu não digo pela questão de você não conhecer teologicamente, não, isso a gente tudo sabe, mas eu digo de uma questão de levantar perguntas interiores dentro de nós mesmos, né? De fazer de, de se perguntar, que as pessoas estão focadas nos seus interesses, nas suas coisas. Muitas das vezes, sabe qual é a grande dificuldade nossa? Que muitas vezes a gente tem coisas para dizer que as pessoas não estão interessadas em ouvir. A gente não tem para quem falar e para quem dizer. Se você ama a vida na igreja, as coisas da igreja, os planos da igreja, o projeto da igreja, muitas vezes você não tem para quem dizer e para quem falar. Porque simplesmente as pessoas não estão interessadas em ouvir sobre essas coisas. As pessoas estão preocupadas e focadas nas suas carreiras, nas suas coisas, nos seus projetos. E aquilo que o pastor tem está sendo gerado dentro dele, que está transbordando dentro dele, muitas das vezes, ele enfrenta a frustração de que ele não tem com quem compartilhar aquilo que está sendo gerado dentro do coração dele. Aí ele vai dizer aqui para nós também, ó, uma vez que a base era uma ciência social e não teológica, a arte pastoral ficou reduzida à capacidade humana. A dimensão transcendendo o ministério, seu fundamento no próprio Deus, foi retirada da teologia pastoral. A educação pastoral clínica passou para o centro da educação ministerial. Então, olha só, isso aqui realmente verdade, né? Nós vivemos hoje algo bem complicado para nós hoje. Parece que a gente está mais para coach do que para pastor, né? Nós usamos as ferramentas da psicologia, da psicanálise, essas coisaradas todas aí, e na verdade o livro, ou o material mesmo que nós temos para usar, que é a Bíblia Sagrada, parece que a gente nem acredita muito que ela é poderosa para poder tratar um problema, lidar com uma situação, trabalhar numa perspectiva de aconselhamento bíblico. Parece que a Bíblia deixou de ser suficiente na prática pastoral, e me parece também que nas formações de pastores, se é que eles ainda têm, né? Eu estou falando num contexto assembleiano, que eu sei que outros têm, se é que é importante formação, né? Parece que é deixado de lado algumas coisas importantes, como, por exemplo, a leitura da Bíblia, a oração, o pastor mesmo como o conselheiro, e não o psicanalista ou o psicólogo. Eles são importantes dentro da função dele, mas aquilo que o pastor faz, o psicólogo não vai poder fazer. Aquilo que o pastor faz, o psicanalista não vai poder fazer. Por quê? Porque o pastor recebeu de Deus um chamado, uma vocação, e recebeu uma autoridade de Deus para, através da palavra de Deus, ele ajudar as pessoas a lidar com suas crises, suas dificuldades, e levá-las a serem curadas. Curadas. Quando alguém chega diante do pastor pedindo um aconselhamento, uma orientação, um atendimento, o pastor tem que ver como a autoridade principal diante de tratar esses conflitos, essas dificuldades, é a palavra de Deus. É ela que vai
dar o direcionamento, vai dar o caminho para que esse pastor ele desenvolva o seu trabalho, certo? Vamos lá para mais alguma coisa aqui que eu marquei aqui. Ele diz aqui para nós, ó, ainda dessa ideia que ele colocou, né, para a gente. Eu vou ler só mais um pouquinho aqui o contexto. Ele diz, ó, o mais curioso para mim é que os evangélicos abraçaram sem questionar os modelos de ministério não teológico. Alguns os levam para a terapêutica e outros para os modelos gerenciais de ministério. Em ambos os casos, os evangélicos tendem a pensar na igreja e no ministério em termos humanos, uma forma de pensar nada reflexiva. É irônico que a agenda teológica liberal que se centralizava na antropologia seja implicitamente defendida pelos conservadores. O resultado é, mais do que nunca, um fracasso da integração bíblico-teológica e, no seu âmago, uma base para o ministério que não é propriamente bíblica nem teológica. Porém, um ministério pastoral equipado e fortalecido por esta geração deve ter um fundamento bíblico e teológico adequado. Então tá aí a realidade que a gente começou a viver lá atrás e que nós estamos enfrentando isso. Isso foi plantado lá atrás e nós estamos vivendo isso aqui hoje, né? Ele diz, modelo de ministério não teológico. É preciso a gente pensar sobre essas questões e avaliar para que a gente possa, se Deus assim nos ajudar, a voltar para os trilhos novamente, certo? Deixa eu encontrar mais alguma coisa aqui para a gente encerrar o nosso vídeo aqui. Vamos ver o que mais que ele tem aqui para nós. Eu acho que é isso aí, pessoal, por hoje, para o vídeo não ficar muito grande. Então, eu quero recomendar a você, eu só apresentei aqui parte, assim, no comentário, partes aqui da introdução desse livro aqui. Se você puder adquirir esse livro aí, compre ele. Se você está no exercício do Ministério Pastoral, está entrando agora, você já faz parte, eu acho que esse material vai te ajudar muito. Inclusive, uma das coisas que mais contribuiu no desenvolvimento do meu ministério, foi a leitura de livros, tá? Então, eu acho que você precisa aprender. Se você deseja ingressar no Ministério Pastoral, se você já está no Ministério Pastoral, você precisa ser amigo dos livros também. Tá joia? Então, que Deus te abençoe e mantenha o seu relacionamento primeiramente com Jesus, com a sua palavra. Seja obediente ao Senhor, seja fiel ao seu ministério e que Deus te abençoe. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!